Existem alguns problemas na operadora, seja ela de grande porte ou de pequeno porte, tá? Um deles que tem algumas reclamações, quantidades, que é o problema específico de cancelamento. Então, cancelamento é um problema grande que existe nas operadoras atualmente. Antes dele, ou seja, o maior quantitativo que existe hoje, é reclamações na parte de cobrança de faturas, tá? Essa parte financeira também é bem grande, a quantidade de problemas. Mas nesse vídeo eu vou te falar especificamente sobre cancelamentos não solicitados, tá? É uma parte dentro desse cancelamento que existem alguns tipos de problema. Primeiro, quando isso pode acontecer ou em que tipo de serviço? É na telefonia móvel, celular, é na telefonia fixa, na telefonia móvel, na parte de rádios também, na parte de links de dados também acontece ou banda larga normal. Então, todos os serviços de telecom pode ter esse tipo de problema. Lógico que a maior quantidade é para telefonia móvel e telefonia fixa, pela quantidade de linhas que existem, de circuitos comparados a eles, é pequeno, tá? Então, telefonia móvel, telefonia fixa são os maiores problemáticos nessa questão do serviço, que tem a possibilidade de ter esses problemas. Pensando nisso, deixa eu te explicar quais são os cenários que podem acontecer, ou seja, quais são as situações, os problemas, tá? Primeiro, se você pediu um cancelamento a um atendente e ele simplesmente não atendeu aquela demanda da maneira que você pediu. Exemplo, você pediu cancelamento de 5 linhas do plano, mas você tem 6 e ele foi lá e cancelou todas as linhas. Então é um cancelamento não solicitado. Você pediu de 5, mas não da sexta linha. Então é um problema que pode acontecer. Outro tipo que já aconteceu comigo, que foi complicado, é você ter um atendimento, tá? Seja ele por e-mail, seja ele por telefone, a forma que você tem esse atendimento na operadora, e o atendente lá que faz a tratativa, ele cancelar o seu contrato, seja todas as linhas ou uma linha independente que seja, só que ele estava tratando demanda de outra empresa. Isso acontece. No dia 1º de janeiro de um determinado ano, em um cliente que eu tenho, que eu fiz o atendimento, o gestor me ligou desesperado. Kleber, todas as linhas pararam. O que foi que aconteceu? Eu disse, espera aí, deixa eu entender o que foi que houve. E aí, depois eu vou te passar a tratativa. Mas eu tive que resolver isso no dia 1º de janeiro, porque todas as linhas pararam devido a esse problema. Eu consegui identificar e rastrear que o atendente estava tratando uma demanda de outra empresa e cancelar as linhas do contrato que eu estava fazendo gestão. Isso dá para se rastrear porque todo pedido de cancelamento em qualquer operadora, ele tem que ter o login de quem fez essa ação, ou seja, qual foi o usuário que fez isso. E aí você rastreando para entender o que aconteceu. Mas de primeiro, esse é um dos problemas que também pode acontecer, tá? Outra situação aí que depende do gestor de telecom. Quando você liga para atendimento, algumas pessoas sempre falam, cancela minha linha porque eu perdi. E o cara que está do outro lado, o atendente ou a atendente, ele pode entender que você quer realmente cancelar e cancela a linha. Só que o que você queria não era cancelar, era pedir um bloqueio. Mas pode acontecer o cancelamento não solicitado devido a isso, ou seja, a forma com que você fala, tá? Outra forma que também depende do gestor é que se você pediu a linha errada. Já aconteceu essas situações de alguns clientes, porque o cliente me passou a informação, é para cancelar a linha tal. Ok, vamos seguir. E depois ele percebeu, eita, não era essa linha, era outra. Então, o cancelamento não solicitado também acontece dessa forma, porque foi pedido errado, tá? Então, tem que ter cuidado quando você for pedir cancelamento, porque você pode pedir da linha errada. Ou você até mandar a demanda, ou pedir pelo atendimento um número, e o atendente cancelar um número. Só um número errado, ele já causa um certo transtorno. Então, é bom você ficar ciente em todas essas situações que podem acontecer. Além delas, existe um próprio erro sistêmico, tá? O sistema da operadora pode acontecer falhas e cancelar a linha. E outra situação é na secretária eletrônica, que é quando você liga para o atendimento da operadora, ele dá a opção de cancelamento automático sem intervenção de humanos, ou seja, sem falar com um consultor ou uma consultora. E nesse cenário pode também acontecer esse cancelamento devido. Alguém pegar o telefone sem querer faz isso e bum, aconteceu o cancelamento que não foi solicitado. Mas para tudo tem solução, tá? Mas antes disso, só voltando na parte dos serviços que eu lembrei agora, você não tem cancelamento não solicitado do telefone pré-pago, tá? Pode ter pessoas reclamando, mas no pré-pago, normalmente, pelo menos as operadoras que eu conheço, eles não cancelam um número
porque você pediu. Ele vai ser desativado, ou seja, vai ser cancelado, vai deixar de utilizar, perante você não usar o telefone. Tá? Algumas operadoras dizem que você tem que fazer recarga de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Algumas operadoras que eu já vi, mesmo você não fazendo recarga, você fica com a linha ativa porque você está recebendo ligações. Mas o ideal é você fazer recarga de forma frequente, de 2 em 2 meses, de mês em mês, aí de acordo com cada operadora. É bom você ver a quantidade de crédito que dá para você fazer esse fluxo e sempre manter essa recarga, tá? Então, voltando, a gente já viu as situações, tá? Então agora vamos ver como resolver esses problemas. Primeiro de tudo, ou seja, independente da situação, do cenário que você está vivendo, ou que pode acontecer, liga para a operadora. As linhas deixaram de funcionar e eu preciso identificar qual é o problema. Nesse primeiro contato, se a linha estiver em fase de cancelamento ou cancelada, vai ser a primeira coisa que o atendente vai te passar a informação. A linha foi cancelada ou a linha está em fase de cancelamento. Aí você pede para ele, se foi um cancelamento não solicitado, ou seja, não houve um pedido formal daquilo ou foi um pedido errado, você pede para reverter essa situação. Na telefonia móvel é mais fácil você fazer isso, tá? Do que na telefonia fixa, por exemplo. Na parte de links pode ser também uma certa dificuldade. Depende de cada cenário e de cada operadora. Porém, primeiro contato é o que você deve fazer para entender por que o serviço deixou de funcionar. Nesse cenário, ok, você viu, entendeu, e aí você vai ver a tratativa. Normalmente, para telefonia móvel e telefonia fixa, tá? Porque tem um número de telefone, existe um prazo de quarentena, que é nada mais nada menos do que ninguém pode utilizar essa linha durante um período de média em 40 dias. Por quê? Se você estava recebendo ligação ali e alguém passa esse número para outra operadora de imediato, alguém vai estranhar. Foi fraude, o que foi que houve? É um golpe, alguém está atendendo. Então, para evitar isso, existe esse prazo de quarentena. Pelo menos esse prazo de 30 dias, 40 dias, para que uma outra pessoa possa utilizar aquele número. Então, você pode encontrar problemas para reaver isso na telefonia fixa nesse prazo. Algumas operadoras dizem, não, a gente não consegue fazer, tem que aguardar esse prazo. Na telefonia móvel, é mais fácil você fazer esse fluxo, tá? De reaver a linha. Já fiz alguns cenários que eu consegui reativar até no mesmo dia. Então, primeira coisa, identifica o que foi que houve, qual é a situação e como resolver é com a operadora. Se não conseguir com a atendente, tenta ver o gerente de contas, tenta ver alguém da operadora que consiga te auxiliar, tá? Caso você não consiga, que eu já vi alguns cenários, não com meus clientes, tá? Mas já vi alguns cenários e também dentro da operadora que eu já fui, que você não consegue reaver o número nesse fluxo. Existem alguns impedimentos sistêmicos ou de processos. Nesse fluxo, se você não conseguir de forma administrativa, lembre, primeiro falar com a atendente. Não conseguiu? Fala na ouvidoria da operadora. Eles vão dar um prazo, normalmente 10 dias, para tentar sanar a dificuldade, você explica a situação, eles vão te dar um protocolo, guarda todos os protocolos. Depois disso, não conseguiu resolver a situação, você tem o terceiro ponto, que é a parte da Anatel. Você abre um protocolo lá, já passado pelo atendimento, pela ouvidoria, e eles vão novamente avaliar. Não surtiu efeito, ou não conseguiu fazer... Só um instantinho. Não é coronavírus. Então, passou por esses processos e não deu uma resolução, ou seja, você não conseguiu reaver a linha que foi cancelada de uma forma não solicitada, aí você vai partir para um processo que é judicial. Ou PROCON, ou abrir um processo judicial diretamente com o advogado, sempre fala com o advogado que é mais vantagem. E aí você vai ter a orientação jurídica de uma pessoa especializada nesse tipo de ambiente, que é ambiente jurídico. E aí você vai conseguir resolver a situação de alguma maneira, seja meio administrativo ou meio judicial. Porém, esse é o cenário de um cancelamento não solicitado, o que é que pode acontecer, quais são os cenários, como resolver, e aí você fica ciente desse processo. Mas em todas as situações que eu vi, o usuário, o cliente, ele consegue reaver o número sendo algo que ele não pediu, tá? Então é bom você prestar atenção, guarda todas as informações, se você fez contato por telefone, guarda protocolo, se foi por e-mail, guarda o e-mail, deixa tudo sempre registrado, porque você pode precisar dessas informações, tá bom? Abraço. Fui!